Esse mapa mental é sobre função, tá? E a gente vai dar ênfase na função de primeiro grau, função afim. Para começar, a gente tem que entender o que é função. Então, a definição diz que é uma relação entre conjuntos e é uma relação de dependência. É definida por uma lei de formação. Cada função tem uma expressão e um gráfico característico. Essa relação de dependência a gente vai entender melhor quando estiver explicando a função afim e quando estiver fazendo exemplos, tá? Vocês vão perceber o que significa essa relação de dependência. Os tipos de função são a função afim, que também é conhecida como primeiro grau, ou função polinomial do primeiro grau. Temos a função quadrática, a exponencial, a logarítmica e a trigonométrica. Mas a gente vai se ligar nessa primeira aí que eu destaquei, tá? Nós temos os gráficos, que eu vou explicar por último, e aqui a função propriamente dita e sua lei de formação. É um exemplo, tá? Mas é a lei de formação da função. Do primeiro grau, f de x é igual a x mais b, onde a e b são números reais, sendo a diferente de zero. E a é um coeficiente angular, o b é o nosso coeficiente linear, e nós temos aqui duas variáveis. Lembra da relação de dependência? Nós temos uma variável dependente e uma variável independente. Aqui, f de x depende do valor de x, porque a e b são números reais. Mas x a gente não sabe quanto é. Então, a e b podem ser valores fixos, tá? Mas x é uma variável, ele pode variar o valor dele. A e b vão ser números reais fixos, mas x é uma variável. E essa variável é que vai dizer qual o valor aqui. Então, aqui nós temos uma variável que depende de qual valor vai ser essa aqui. Então, é uma relação de dependência. F de x depende de quanto vai ser x, tá? E aqui, gráficos da função do primeiro grau, nós temos o primeiro gráfico, onde a gente tem uma reta, né, que não é paralela ao eixo y, ela é inclinada para a direita, ou seja, é uma função crescente, por isso ela é positiva, onde a é diferente, a é maior que zero, é diferente de zero e é maior que zero, né? Já aqui no segundo gráfico, a gente tem uma reta que está inclinada para a esquerda, para o lado de lá. Então, nós temos uma reta inclinada para a esquerda. Isso significa que nós temos uma função decrescente, negativa, onde a é menor que zero, tá? Então, isso são as definições que a gente tem que ter, né, gravadas aí de forma bem prática na nossa mente na hora da prova, porque eles podem perguntar justamente esse tipo de definição, podem pedir para que vocês encontrem, né, os componentes da formação da função de primeiro grau. Então, esse mapa pode ajudar, tá bom?